Eu sempre, toda vez que eu estive aqui com essa igreja, esses milagres, está começando a ficar corriqueiro, hein, pastor? Uma coisa, a gente vem para cá e Deus sempre derrama da sua graça abundante, né? E a gente celebra muito a Deus por isso. Como eu já disse em outras vezes, mas cabe sempre ressaltar isso, o pastor Eliezer também tem um impacto muito grande na minha história, porque eu estava no Leme como líder de Ministério de Louvor, né? Eu trabalhava no Leme. O pastor Eliezer me encontrou numa programação da Associação Sul e falou assim: rapaz, a gente está fazendo umas vigílias, vamos para lá. Só que os irmãos percebem que eu sou um pouco animado, né? E eu era jovem, não lembrava ainda do truque de botar uma camisa por baixo, então minha camisa ficava grudada. Aí teve um culto aqui da associação da associação, foi feito aqui. Quem é que eu encontro aqui cantando com a sua igreja? A Izzy. Aquela coisa linda, maravilhosa e tal, né? Aí a gente, né, começa a olhar um para o outro e tal. O pastor Eliezer quase me derruba. Vou dizer, esse homem não falou assim, vamos dar as mãos, e quem está do meu lado? A Izzy. E depois fala, abraça, eu suado. Pensa no impacto. Eu olhei para a cara do pastor Eliezer e falei assim, pastor, não faça isso, não entra na prova, mas graças a Deus, Deus tem os seus planos e propósitos, e né, graças a Deus nos casamos, e essa igreja tem um impacto muito importante na minha história, né, em todos os sentidos, até mesmo com relação a esse trabalho ministerial. O pastor estava saindo da igreja do Leme, como pastor auxiliar, o pastor Eliezer falou assim, rapaz, tu não fica à toa não, vem para cá para me ajudar aqui no ministério. Corremos algumas igrejas, e prove a Deus a gente parar no Arpoador, né? Então, glória a Deus por isso. Há 12 anos atrás, 14 anos atrás, basicamente, essa igreja foi adotada pelo carinho de cada um dos irmãos, pelo pastor Eliezer, e hoje a gente está aí perseverando nessa obra, sabendo que o trabalho não é nosso, é do Senhor, né? E é por isso que a gente persevera. E o tema para a gente estudar hoje, falar um pouquinho sobre isso, é justamente sobre essa visão que a gente precisa ter, baseada em Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, a partir do verso 6, vamos falar sobre os sonhos de Deus. E por que isso, meus queridos? Porque muito do que eu conheço da igreja de Laranjeiras, muito do que a gente se tornou como a igreja do Arpoador, é fruto de sonhos. E muito provavelmente, cada um dos nossos irmãos aqui, cada um dos amados aqui, sabem que esse processo foi baseado em muito sonho, luta, lágrima, não vou dizer ranger de dente, que não é para tanto, mas muita luta, muita lágrima, muito suor, mas foi também por muito sonho. É o sonho dos irmãos, o sonho que foi dado por Deus através da vida de cada um dos irmãos, que esta igreja alcançou 112 anos. E a gente tem que agradecer muito por isso, E nós vamos ler, mas antes, eu gostaria de convidar aos nossos irmãos da igreja do Arpoador, ou da igreja Ágape, a se colocarem de pé para que os demais irmãos que não conhecem, os irmãos vejam, né, os irmãos que estão aqui conosco. Nem todos estão aqui, ainda temos alguns, mas a gente agradece a Deus, essa é a nossa comunidade, outros irmãos não puderam estar, e a gente louva a Deus por esses guerreiros, né, que estão a cada dia lá trabalhando conosco. Vamos ler então Josué, a partir do capítulo 14, a partir do verso 6. Esse é um texto interessante, porque acho que ficou um pouquinho desconfigurado, se der para configurar aí, só para ajeitar na tela para vocês verem melhor, mas de qualquer forma, Josué capítulo 14, a partir do verso 6, diz assim: quando os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, o filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus,
Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua a você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Então, diz assim ainda mais: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele me disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra quanto tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Amém? Que essa história ela é uma história muito interessante, porque ela se inicia basicamente 40 anos atrás. O povo sai da terra do Egito, peregrina pelo deserto, transita por percalços altos e baixos, problemas com pecado. Ao processo de acesso à terra é adiado, eles têm que peregrinar por mais 40 anos, e dentro desses reveses, o que nós temos? Nós temos dois homens, Josué e Calebe, com fé suficiente para que eles se tornassem a liderança do povo no futuro. E há algo interessante que o texto relata, que o Calebe foi encaminhado para uma missão, e diante da missão, ele conseguiu coletar do povo, né, dos seus companheiros, uma percepção totalmente diferente daquele que ele tinha. Ele olha para aquilo que Moisés falou: espia a terra e vê se ela é boa. Vamos lá. E o Calebe traz só notícias boas. Vamos para lá, vamos conquistar, porque lá é o local, é de Deus, é tudo de bom. Aí vem, já viu aquele famoso do crente em Ena? Ai, gente, vai dar trabalho, isso é difícil. Começou. Aí o pessoal olha e fala assim: não vamos para lá não, que o negócio lá vai ser difícil, os caras são fortes, robustos, o negócio lá é pesado. E aí o que acontece? Os espias que foram mandados para lá entram e colidem as suas informações com aquilo que o Calebe está dizendo. E o Calebe disse: vamos para lá, vamos embora, lá é bom, dá para a gente chegar, vamos conseguir, vamos conquistar. E o que acontece com os espias? Os espias dizem: não é para tanto. E diante daquela palavra, Calebe recebe uma promessa, recebe um sonho, de que a terra em que ele pisou será justamente a terra que ele e os seus descendentes herdarão. Mas, como disse o nosso irmão aqui, as bênçãos de Deus, elas são reais, mas elas não estão no nosso calendário, muitas vezes nos nossos prazos, né? E olha que interessante, quando foi que Calebe recebe essa promessa que ele coleta? Depois de 45 anos. Com 40 ele foi espiar, recebe a promessa, mas após 45 anos é que ele de fato desfruta da promessa. 112 anos desta igreja. Os irmãos, muito provavelmente, os que são aí mais de longa data, não vou dizer os mais antigos, que pega mal, né, pastor? Os mais de longa data, aqueles que foram aí a base, a coluna sólida dessa igreja, já se depararam com essas
famosas palavras: não, não vai dar, vai ser trabalhoso, vai ser difícil, isso é uma encrenca, pastor, não mexe com esse negócio de igreja assim não vamos abrir o espaço, não vamos ampliar, não vamos fazer reforma, isso é caro, é difícil. Quantas vezes vocês escutam palavras assim, né? Mas homens com sonhos, homens de Deus, homens como Caleb, né? Fala assim: não, o negócio é bom, vamos nessa. É uma batalha boa que a gente consegue superar, mas às vezes ela não acontece no nosso prazo. E fica imaginando quando o pastor Eliezer, uma certa vez, comentou sobre isso, que às vezes a obra emperrava, né? O trabalho parava. E aí a coisa falava assim: meu Deus do céu, será que é? Quantas dúvidas surgem conosco, surgem no nosso coração sobre as verdades, os sonhos de Deus, em situações assim. Deus prometeu, Deus falou: vamos para lá, vamos fazer, é com vocês. Aí você fala assim: será? O primeiro problema que acontece é o será? Não sei, eu acho que isso foi da carne. Queridos, sonhos são nutridos no coração de Deus. Quando a gente olha a perspectiva psicanalítica sobre a ideia do sonho, dizem os psicanalistas, principalmente a linha freudiana, que o sonho é desejos reprimidos que o ser humano tem, e estão sendo externalizados ali no momento do sonho, do nosso sono. Então, os sonhos seriam isso. Agora eu pergunto: o que seria então o sonho de Deus? É um desejo reprimido de Deus? Que Deus planta nos nossos corações? Se é, os irmãos podem ficar tranquilos, porque isso faz parte do intento de Deus. A gente não precisa ficar com medo quando os sonhos vêm da parte de Deus. A gente fica às vezes preocupado, a gente às vezes fica assustado, porque Deus promete coisas tão grandiosas que a gente não entende o que Deus quer fazer. Os irmãos se lembram de uma história de um grande sonhador. Quem? José. Se os irmãos lembram da história de José, um sonho que causa maior estardalhaço na família de José, qual é? É quando ele sonha que o sol e a lua se curvavam e 12 estrelas. Seus irmãos causaram um rebuliço por aquilo. Fala: como é que você acha que eu e a sua mãe vamos adorar, nos curvar a você e os seus irmãos também? E os seus irmãos começam a rivalizar, mas era um sonho de Deus. E se concretiza anos e anos depois. E tudo aquilo que muito provavelmente José passou, aos olhos humanos e naturais, fala assim: está vendo? Isso é a prova de que não era de Deus. E a gente fica atemorizado, assustado, triste, porque os problemas vêm, mas o sonho, que a gente pensa na ideia do sonho sempre como algo bom, né? O que é um pesadelo? Pesadelo é uma coisa horrenda, que a gente acorda assustado, mas o sonho a gente tem a ideia de ser uma coisa muito agradável, e a gente faz essa divisão e essa dicotomia na nossa percepção, olhando para isso. E a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: a igreja de Laranjeiras está com 112 anos, e os irmãos pararam de sonhar? Os irmãos pararam de acreditar no milagre de Deus? Na ação de Deus? Isso não pode acontecer jamais, porque os sonhos dos irmãos são nutridos e fortalecidos pelo Espírito Santo, e precisa ser assim, porque aquilo que não provém de Deus, Deus dissipa, mas os sonhos de Deus, Deus nutre, Deus dá consistência, Deus dá forma, Deus vai dando caminhos. Eu fico imaginando quando o pastor Eliezer estava reunindo aqui com o pessoal do arpoador espiritualmente, porque quando ele parou para abrir a igreja e está aqui fazendo um culto, só ele com alguns irmãos, em nome da igreja do arpoador, ele estava reunido com essa igreja que ainda haveria de vir. E quando ele disse: a gente não fecha a porta de igreja, a gente persiste. Diante daquele cenário, muito provavelmente vieram aqueles irmãos falar assim: está na hora de fechar, pastor, não dá certo. Mas como são sonhos de Deus, sonhos permanecem. Sonhos de Deus permanecem.
E eu gostaria de separar para os irmãos 3 questões bem básicas aqui, porque o nosso horário já está avançado. Olha que interessante, os sonhos de Deus, né, eles se concretizam e eles se sustentam com a fé que nos faz agir com fidelidade nas pequenas coisas. Com a fé que nos faz agir com fidelidade nas pequenas coisas. O texto diz que o Caleb, ele se propõe a apenas relatar, e ele relata aquilo que o Senhor havia chamado ele para relatar, e ele foi fiel a isso. E olha que curioso, essa fidelidade de Caleb em fazer a vontade do Senhor, em se comprometer a relatar aquilo que de fato Deus havia dito para ele, o levou a ir a questões maiores, mais intensas, mais profundas. E meu querido, às vezes, a gente recebe um sonho de Deus, e tudo que brota no nosso coração são incertezas, dúvidas, e aí a gente vai tentando coletar determinadas pistas. A gente senta com o pastor para conversar, a gente senta com a esposa, com o esposo, a gente senta com pessoas idôneas, e elas vão falando um misto de coisas, e a gente às vezes vai ficando cada vez mais em dúvida sobre isso, né? Mas a Bíblia nos mostra de forma muito clara que a gente precisa ser fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor nos colocará. O Senhor te deu uma visão, te deu algo para fazer, te deu um sonho. Não se preocupa com aquilo que Ele te deu, isso vai chegar lá, mas faça do seu agora, das coisas pequenas, aquilo que é mais importante. Esta é uma igreja que está solidificada sobre fundamentos da fé, e a pergunta que eu faço para os irmãos: estão estudando a Bíblia? Estão orando a Deus? Estão se consagrando ao Senhor? Estão buscando a Deus como primazia? Porque é isso que é importante. Mas a gente precisa sim, precisa se planejar, precisa se organizar, precisa, mas se faltar o poder e a ação de Deus na vida de cada um dos irmãos, não há plano que se sustente. Porque quando a obra é de Deus, precisam de pessoas de Deus. Então, meu querido, se Deus te deu um sonho, seja hoje fiel no básico. Não, Deus me deu uma visão de que eu serei um pastor de uma determinada igreja e etc. O que eu faço? A primeira coisa que eu começo é o seguinte: começa a orar e estudar a Bíblia. Começa a buscar a Deus nas pequenas coisas. Pois, procure servir, pergunta ao seu pastor: pastor, o que eu posso fazer? O que o irmão me orienta? Estou aqui para servir. E é isso que Caleb fez. Caleb se dispôs a servir ao Senhor sobre a batuta de Moisés. E isso o levou à contemplação do seu sonho. Que a gente consiga ser esse povo fiel e comprometido nessas coisas básicas. Porque hoje a gente acha que porque tivemos um sonho que a gente tem que fazer as coisas grandes. Não, Deus me deu um sonho que eu seria poderoso. E aí vem um irmão e fala assim: irmão, me ajuda a carregar o cesto ali, lá para dentro, e fala assim: não, que isso? Eu sou the best of the best, eu sou o melhor de todos, eu não faço isso, porque Deus me deu um sonho. Não é disso que o Senhor precisa de gente fiel, comprometida, de coração quebrantado. Porque os corações quebrantados e contritos, Deus não rejeita, Deus trabalha, Deus opera. Então se lembre de que você, para receber esses sonhos são nutridos com ações de fidelidade nas pequenas coisas. A única coisa que ele fez, relatou aquilo que o Moisés pediu, com fidelidade, com integridade ao projeto de Deus. Segundo ponto, é que os sonhos de Deus, eles são, Deus nunca se esquece das suas promessas. Os sonhos de Deus são sonhos de Deus, não são sonhos do pastor Eliezer, não são sonhos do diácono tal, não é do pastor Ronaldo, são sonhos de Deus. E quando são sonhos de Deus,
eles acontecem no tempo de Deus, eles acontecem na estrutura planejada por Deus. Nós não controlamos isso. E aí a gente fica lidando com a tolice do tempo, porque a gente acha que tem que acontecer no nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os irmãos já pararam para pensar o que seria? Todos nós conhecemos o Fanini, ou pelo menos já ouvimos histórias sobre o Fanini, dos grandes homens e pregadores, que outrora, no passado, conduziram aí a nossa denominação batista. Eu pergunto para os irmãos, eles se tornaram o que são de uma hora para outra, ou foi tudo fruto de um projeto construído por Deus? Os sonhos de Deus, eles fazem parte de todo um processo de construção. Deus vai levantando pessoas, Deus vai chamando e as coisas vão convergindo no seu tempo, na hora certa. Eu lembro, quando estava o Luiz Roberto com a irmã Roseli ali na Praia do Júnior. Eu estava como pastor auxiliar, pastor Maceias, e a congregação tinha alugado aquele espaço ali na Praia do Júnior e cedeu aos sábados. E a gente ia para lá, e a Roseli sabia que a Isa tocava um pouco de teclado, e de vez em quando a gente estava lá tentando ajudar nesse processo aos sábados. Não tinha nem o Gustavo ainda. E a gente parava lá, fazia o culto, às vezes encontrava algumas prostitutas no caminho, aquela coisa toda. E era um trabalho tão raro assim, tão escasso de pessoas, que às vezes estava a Roseli, eu, a Isa ali, o Luiz, mais um outro irmão. E aí, se a gente olha com os olhos carnais, a gente fala assim, isso não vai para lugar nenhum. Porque os olhos humanos seriam esses. Mas, Deus se esqueceu da sua promessa? Não. Deus tem um tempo certo para que as coisas converjam, para que elas caminhem. Então, olha o que o próprio Caleb está retratando. Pois bem, o Senhor me manteve como vivo até hoje, e ele depois de 45 anos vai receber a sua promessa. Ele foi treinado no deserto, ele aprendeu o que é administrar o povo, ele aprendeu em meio às lutas e às guerras que o povo enfrentou ali na região da conquista da terra, ele aprendeu uma série de coisas. Aí quando ele vai para receber a sua parte da herança, ele está capacitado para tal. Não desista do sonho que Deus te deu, não desista daquele que Ele plantou no seu coração. Pode ser que agora você não veja como isso se concretizará, mas se é de Deus, ele vai se cumprir. Não adianta. Lembra da palavra do Senhor? Agindo Deus, quem impede? Não tem como ser impedido. Por mais que você ache que os seres humanos, as situações políticas, sociais, elas influenciem, não adianta. Olha para a história do povo de Deus. Mataram Jesus pensando que eliminaria a sua história, e ele ressuscita. E ao ressuscitar, lega aos seus 12 discípulos uma missão. Quem eram Pedro, quem era Tiago, quem era João, quem eram aqueles homens, às vezes, volúveis, fracos. Um brigava com o outro sobre a questão de posição hierárquica. Está lá os filhos de João Batista dizendo, olha, Senhor, me permite eu sentar à sua direita e esquerda, pleiteia a mãe, fala com ele. Você encontra um Pedro inconstante que uma hora falava, tu és o Cristo de Deus vivo, e daqui a pouco ele recebe uma palavra, uma reprimenda de forma horrível, fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você está dizendo não é de Deus. Aí você olha para a história, Senhor Jesus subindo ao céu e falou assim, ó, é com vocês. Se a gente olha com os olhos humanos, ele fala assim, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse povo é muito errado. Mas o nosso Deus é um Deus de sonhos concretizados. E o que ele disse para o profeta Joel? Que derramaria do seu espírito sobre toda
carne. E chega no capítulo 2, o que acontece? Esses homens são tomados pelo Espírito Santo e com intrepidez começam a pregar a palavra. Aqueles que eram inconstantes, vazios, começam a se solidificar na obra de Deus. E a igreja vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E hoje nós estamos aqui por causa dos sonhos de Deus sobre a vida desses homens. Não, Deus não vai parar a sua obra. Deus não terminou a sua obra. E Ele conta com cada um dos nossos irmãos aqui para que isso se concretize. Então, espera no Senhor, confia nele e o mais, Ele fará. Ele fará. E por último, vitórias são conquistadas com fidelidade ao Senhor. Lembra disso. Quando é que a gente vence? A gente vence quando nós estamos fiéis ao nosso Deus. Olha lá. Dê-me a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época. E aí diz que, o que aconteceu? Josué abençoou e mandou, aí falou, a região do Hebrom é sua. E o texto diz que era uma área de homens dotados por cidades fortificadas. Mas o que o Caleb tem? Convicção de que aquilo era de Deus. E ele diz, se o Senhor me manteve firme até agora, se o Senhor me sustentou até esse presente momento, eu estou com 85 anos, os irmãos mais velhos, pensa aí ir para a guerra com 85 anos, os irmãos têm muito pneu para queimar, lembra disso, não esmorece porque, eu estou com dor irmão, eu estou com dor na coluna desde que eu nasci praticamente, é assim que é. Nós vivemos num mundo inconstante, cheio de dores, é assim mesmo. Não recue, não titubeie porque você tem um problema de saúde, porque, minha esposa é isso, ore por ela, caminhe, ela não é crente, ore. A Bíblia diz que a mulher santifica o homem santifica a mulher, então ora por ele, confia na obra do Senhor. Testemunho muito claro, está vendo ali o casal ali, os dois ali, meus pais, no dia em que eu me batizei, e que eu fui para me batizar, meus pais não foram no meu batizar, porque estavam com raiva, porque eu tinha virado crente, não foram, minha tia veio de Niterói e foi, mas a gente continua em persistência em oração. Ano passado se converteram, fiz o casamento deles, fiz o batismo e estão na igreja. Foi eu? Não, foi o Espírito Santo trabalhando da forma, no tempo dele. A gente tem que começar a confiar nisso, e que vitórias elas virão quando nós formos fiéis ao Senhor. Não é por nós, não é você, não é a sua expertise, o seu talento, o seu conhecimento teórico da realidade, não é isso que movimenta, é o Deus que estará atuando através de você, é o Deus que estará operando em você. Quando Jeremias recebe a missão de ser um profeta das nações, ele diz assim, Senhor, eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer? Eu sou jovem demais. E Deus fala para ele, Jeremias, eu te conheci desde o ventre, eu te separei para ser profeta das nações, vai contigo, quase que ele falou, vai contigo, Tafarel, mas ele falou, vai contigo, Jeremias. Vai que é você, Jeremias. Mas, Senhor, você não podia ter escolhido uma pessoa mais capacitada, mais experiente, com uma expertise maior? Jeremias, é você. Deus tinha um sonho de restaurar aquela nação e tinha que levantar os seus profetas e escolheu aquele homem que era jovem, imaturo. O texto diz, a historiografia bíblica diz que Jeremias é um profeta chorão. Seus irmãos sabem, quando o negócio ficava difícil, Jeremias se escondia para chorar. Mas Jeremias não parou. E não para. Você não deve parar de sonhar, de acreditar naquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Se você é novo, velho, se você tem algum problema ou não, Deus vai operar a transformação da igreja de Laranjeiras através da vida de você, da sua vida. Creia nisso, e outras pessoas chegarão por causa da sua palavra. É quando você está no supermercado falando com a caixa e dizendo assim, olha, Deus te abençoe,
e você vê alguém chorando e fala assim, olha, vem cá, o que está acontecendo? Ó, vou levar o teu nome para a igreja, posso? Como o irmão Diácono fez com esse casal. Irmão de outras denominações, mas ele disse, estou orando por vocês. E vidas são transformadas, queridos. Creia nos sonhos que Deus plantou. Esta igreja tem muito sonho ainda para se concretizar. Tem muito do plano de Deus ainda para se manifestar aqui. Alguns se concretizarão ainda no tempo do pastor Eliezer. Outros serão mais para frente. Mas uma coisa é certa, se a igreja é do Senhor, Deus, o Deus que começou essa obra, há de terminá-la até a sua volta. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Que você saia daqui convicto que 112 anos, você diz assim, olha, eu participei dessa celebração, eu participei da do 100, eu participei do 101, 102, e fui a cada dia e vi a transformação de Deus, e Deus usou o diácono tal, Deus usou o pastor tal, Deus fez isso, aquilo outro, e você vai coletando as vitórias que Deus vai realizando. Amém? Que Deus use você poderosamente para que daqui os mais 100 anos as vitórias de Deus estejam operando através da vida de vocês. Amém?